Atenção você aí, nesse instante eu vou aqui estar tratando dos princípios da política nacional da mudança do clima. Princípios estes elencados aí no artigo 3º, fora os demais princípios que você irá conseguir descobrir ao longo do estudo dessa lei. Nós temos aqui 5 princípios, tá bom? Que foi citado. Então fala o seguinte lá no caput, na cabeça, né? Que a política nacional sobre a mudança do clima e as ações delas decorrentes deverão observar 5 princípios. Quais são esses, Ronilson? Precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e também o princípio das responsabilidades comuns, porém compartilhadas. Perceba só. Primeiramente você me perguntaria, Ronilson, o que é um princípio? O princípio, pessoal, à luz do direito, é o que? São padrões de comportamento que deverão ser seguidos por todos, né? Por todas as pessoas que estão sob a jurisdição de uma determinada lei, ok? Então, isso aí são o que? Os princípios. Então, eu devo observar princípios da precaução. A precaução, pessoal, é um dos princípios que serve para evitar a concretização de danos ao meio ambiente. Por exemplo, alguém quer implantar uma determinada indústria em um local, tá bom? Mas essa indústria, por ser, digamos que, de materiais tóxicos, materiais perigosos, não se conhece, não se tem certeza quanto aos riscos que irá ser causado aí por essa indústria. Então aí entra o princípio da precaução. Esse princípio da precaução entra para prevenir esses danos, onde a pessoa terá que, essa pessoa que pretende colocar essa empresa, terá que arcar com o ônus da prova, ou seja, terá que provar que essa indústria não irá causar danos ao meio ambiente. Então, essa indústria poderá ser instalada, tá bom? Com as devidas precauções, ou poderá sequer ser instalada, haja vista a incerteza quanto aos riscos ao meio ambiente. Sabemos que o principal risco de uma indústria, por exemplo, de um material perigoso, de uma indústria que vai emitir muito gás carbônico, é você interferir aí no que nós chamamos de efeito estufa, tá? Então, o CO2 que é emitido pelas indústrias, ele gera o que nós chamamos de um efeito chamado efeito estufa, tá bom? Então, aí o princípio da precaução entra para evitar a causa prejuízo ao meio ambiente, uma vez que a pessoa terá que provar, entendeu? Ele aí o que nós chamamos de inversão do ônus da prova, onde ele irá provar que ele não irá danificar o meio ambiente, ou então ele irá tomar medidas que irão mitigar essa emissão desses gases poluentes. Então aí entra o que? O que nós chamamos de princípio da precaução. Então, precaução é para quê? Para evitar que um empreendimento seja concretizado ou se o mesmo vier a ser liberado, que exista as devidas precauções, tá bom? Então o princípio da precaução evita a concretização de danos ao meio ambiente. Eu não tenho aí certeza quanto aos riscos que aquela atividade irá causar. Tanto é que, para que ela seja implantada, a pessoa que é o responsável, terá que provar que isso não irá acontecer. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? O princípio da precaução ele surgiu na Declaração Rio 92, tá bom? É um dos princípios mais recentes que está inserida no direito ambiental e, como tal, inserida aqui no nosso estudo, que é a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Aí nós temos agora o princípio da precaução. Olha só, o princípio da precaução, ele também evita o quê? Ele pretende, a observância desse princípio pretende evitar a concretização dos danos ao meio ambiente, tá bom? Só que eu tenho aí certeza quanto aos riscos que aquela atividade ali irá causar, tá bom? Porém, eu tomo as devidas prevenções. Então, o princípio da prevenção, ele, assim como o princípio da precaução, ele evita a concretização de danos ao meio ambiente. E o que acontece? Ele surge, nós temos aí certeza científica quanto aos danos,
e ele surgiu aí na Declaração de Estocolmo em 1972, entendeu? Então, aí você me pergunta, mas qual é a principal diferença? Porque tem doutrinadores que citam os dois princípios como se fosse o mesmo, como se fosse sinônimo, mas não, tem diferença. Aqui, no princípio da prevenção, existe o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. No princípio da prevenção, surge aí a ideia do estudo de impacto ambiental, tá bom? Então, a pessoa que irá, por exemplo, construir uma indústria que irá emitir muitos gases poluentes, terá que fazer um estudo prévio do impacto ambiental, aqui no princípio da prevenção. Ok? Então, os dois princípios, o da precaução surgiu em 92, o da prevenção em 72, ambos visam evitar a concretização de danos ambientais. Na precaução, eu não tenho certeza científica quanto aos danos. Na prevenção, eu tenho certeza. E na precaução surgiu a ideia do inversão do ônus da prova. E na prevenção surgiu a ideia do estudo do impacto ambiental. EIA, estudo de impacto ambiental. Beleza? Então, trouxe aí para você umas ideias para você saber a diferença entre prevenção e precaução. É provável que, se o teu concurso pede apenas a lei seca, sequer se faça alguma pergunta que você terá que descobrir que princípio é aquele. Ou seja, um caso concreto, tá bom? Então vamos sacar. Participação cidadã. O princípio da participação cidadã é porque é o seguinte, todos nós temos direito ao meio ambiente, entendeu? Um meio ambiente que é adequado a que nós chamamos de sobrevivência da nossa espécie. Então, todos nós temos direito a esse meio ambiente, onde nós consigamos sobreviver, tá bom? Então, a ideia de que todos nós temos direito a um meio ambiente, surgiu aí a ideia da, o quê? Da participação cidadã, onde nós todos temos que contribuir na questão da preservação do meio ambiente, ou seja, evitar o consumo de produtos que foram industrializados e que nessa indústria teve aí grande emissão de gás carbônico. Então isso aí é o que? É uma medida que nós podemos tomar como consumidores. Então todos nós temos o direito temos o dever de participar. Então essa participação também, ela entra no que nós chamamos de princípio da informação. Então eu tenho direito, entendeu, como cidadão, a ter acesso a bancos de dados sobre registros, sobre o meio ambiente, sobre emissão de gases poluentes. Então eu tenho esse direito, porque então essa participação cidadã, ela é o que? É uma participação onde você entra na questão socioambiental, obtendo informações e também contribuindo para que o nosso meio ambiente seja preservado. Beleza? Então, é o princípio da participação cidadã, também conhecido como princípio da gestão democrática e participação comunitária e assim por diante. Então, o fato é que existem muitos princípios e alguns que se confundem e que os doutrinadores ainda não têm o quê? Uma certa convergência, tá bom? Para nós é importante aqui, esses princípios são todos 5. Precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidade e responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Vou agora falar sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável busca o crescimento econômico, entendeu? Busca o crescimento econômico, tá bom? Preservando o meio ambiente para garantir o quê? O atendimento das necessidades da sociedade no presente como também no futuro. Então, desenvolvimento sustentável é o que? É você crescer de maneira harmoniosa, preservando o meio ambiente, o ambiente que te cerca, tá bom? Para você garantir, entendeu? Qualidade de vida às gerações atuais e às gerações futuras. Responsabilidade comuns, porém diferenciada, este último no âmbito internacional. Esse princípio aqui é um dos mais polêmicos, até porque os grandes poluidores do mundo são os países industrializados. Então eles têm aí uma responsabilidade maior do que os países que não poluíram tanto o meio ambiente. Então é por isso que ele fala em responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Comum porque todos nós temos, todos os países, todos os estados têm o dever de contribuir
para a preservação do meio ambiente, para evitar, para mitigar a questão dos lançamentos de gases poluentes que irão causar o efeito estufa. Então, todos nós temos todos os estados têm esse dever. Então, é uma responsabilidade comum a todos os estados, a todas as pessoas. Porém, diferenciada porque os países que mais poluíram o meio ambiente são países que têm uma obrigação maior no que se refere a resolver essa questão da mitigação, de minimizar, de diminuir essa poluição à atmosfera. Então, o que acontece? É o que nós chamamos de princípio equitativo. O princípio da equidade entra aqui nesse princípio, porque equidade é você o quê? Você participar, contribuir, ter como obrigação na medida proporcional ao que você fez, ao que você poluiu. Tranquilo? Então, quando falar na prova lá, qual é o princípio que deverá ser observado no âmbito internacional, você vai falar princípio da responsabilidade comuns, porém diferenciada. Então foi essa aí a nossa dica sobre esse assunto, sobre os princípios que deverão ser observados. E aqui eu trago para você o nosso material com 330 questões sobre toda a programação que vai cair agora para o concurso do Corpo de Bombeiros aqui em Brasília, tá bom? Que é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional sobre Resíduos Sólidos e a lei sobre as licitações sustentáveis e a Agenda Ambiental A3P. Então esse material aqui tem 330 questões fundamentadas e ou comentadas para você, tá? E se você quer adquirir, ele está sendo vendido na Banca Estrela, em Taguatinga, 3563-5063. Ou comigo em PDF, tá bom? Aí você vai ter que entrar em contato pelo meu WhatsApp, 991-990866. Beleza? Então também participe aí do nosso super aulão, onde eu vou resolver 70 questões no próximo final de semana. Se você quer participar do meu aulão presencial, entre em contato comigo aí pelo 991-990866. Muito obrigado.